Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma terça-feira, dando continuidade aos nossos propósitos de oração, de campanha, de jejum, de oração, também da série de mensagens Impossível, mas Deus pode. Hoje nós vamos estar tratando, ministrando uma palavra sobre salvação. Para alguns, salvação pode ser impossível, mas Deus pode, porque Jesus veio para salvar. Vamos louvar com uma música que fala sobre isso, fala sobre Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará o Consolador, o Espírito da verdade.
queremos te amar mais e mais e mais, Senhor. Nós queremos te amar mais e mais e mais para sempre. Nós te agradecemos porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, quando estamos aqui reunidos para ministrar uma palavra do Senhor, para a igreja do Senhor, para o teu povo, para todos aqueles que puderem ser alcançados, ó Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma a direção, ministra aos nossos corações nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela minha casa, pela minha família, te agradeço aqui por Jonathan, teu servo, teu ministro, que está aqui ministrando, ó Deus, no violão. Te agradeço por Lorena, tua serva, tua ministra, que também está ministrando, ó Deus, com a sua voz, os dons que o Senhor tem nos dado, para a honra e glória do teu nome. Continue, ó Deus, com a minha vida, com a minha esposa e com toda a tua igreja, Senhor, nesse tempo. Senhor, nós continuamos clamando que o Senhor estenda a tua mão sobre toda a terra, Senhor. Estenda a tua mão, Senhor, sobre toda a terra. Continua, Senhor, repreendendo esse vírus, essa doença, Senhor, que tem, ó Deus, se espalhado por toda a terra e chegou até aqui. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa comunidade, abençoe a nossa nação. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e que o Senhor nos dê fé, ânimo e perseverança, Senhor, para continuarmos te seguindo e testemunhando do teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. É impossível, mas Deus pode. Uma série de pregações que temos compartilhado com a igreja. Nós estamos na 6ª mensagem dessa série. E essa semana nós estamos refletindo sobre salvação. E o texto de João, capítulo 17, versículo 18, diz assim: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Também Atos 20, 24 diz: a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Querido, saiba que você não se tornou um cristão somente para você ir para o céu, ou somente para você ser parte de uma igreja, de uma comunidade cristã. Deus não te salvou, Jesus não te salvou somente com estes propósitos, mas Deus te salvou porque Ele tinha e tem uma missão para a sua vida. Você tem uma mensagem de Deus para apresentar ao mundo. E o propósito de Deus é que o mundo conheça a salvação em Jesus por meio do seu testemunho de vida. E Deus tem pressa em que eu e você compartilhemos esta salvação com todo mundo. Muitos cristãos pensam que compartilhar a salvação com o mundo é privilégio ou incumbência somente de pastores ou missionários. E com isso, muitos cristãos têm se calado, têm se tornado sem ser efetivos na pregação do Evangelho. Mas Deus não chamou somente pastores, missionários, evangelistas. Deus deixou essa missão para todos nós. E cumprir essa missão é parte essencial para trazer sentido à vida de cada um de nós. Porque a vida de cada um de nós só tem sentido se nós cumprirmos a nossa missão, que é viver para a glória de Deus. Sendo assim, querido, a Bíblia ela apresenta várias razões pelas quais a sua missão de apresentar as boas notícias de salvação é tão importante. São várias razões e nós precisamos refletir nessa noite sobre estas razões para que entendamos como é importante o cumprimento dessa missão. Então, primeiro, cumprir a missão é prosseguir com a missão de Jesus. O Pai enviou o Filho ao mundo com uma missão. Jesus veio para morrer na cruz, para derramar o seu sangue,
para trazer perdão, remissão para os nossos pecados. Jesus veio para nos religar com Deus, não é? E Jesus, ele esteve nesse mundo, ele curou, ele operou milagres, ele amou as pessoas, ele compreendeu pessoas, ele acolheu pessoas que estavam à margem de uma sociedade. Jesus cumpriu a sua missão quando ele voltou para o Pai. Mas ele deixou conosco uma missão. E cumprir a missão que Jesus deixou é exatamente prosseguir com a missão dele. É dar continuidade. E é fundamental que um discípulo siga os passos do seu mestre e dê continuidade a essa obra. A sua missão é tão importante que Jesus repetiu 5 vezes, de 5 formas diferentes, em 5 livros diferentes. Vou compartilhar com você. No Evangelho de Mateus, ele ordenou: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. No Evangelho de Marcos, ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. No Evangelho de Lucas, ele afirmou: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. É necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o que a meu respeito estava escrito. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu amor seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 44 a 47. No Evangelho de João, ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20, 21. E em Atos está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus. Como já disse, não somente para pastores, missionários. Esse é um compromisso que devemos assumir com Jesus. E esse compromisso não é uma opção. Vimos aqui que Jesus, ele ordenou, ele deixou essa ordem, ele deixou esse comissionamento para os seus discípulos. Então, queridos, cumprir a missão, a sua missão, cumprir a nossa missão, é prosseguir com a missão de Jesus. Jesus veio para trazer salvação. Ele morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, deixou a igreja, deixou o seu povo, nos deixou aqui para prosseguir com a sua missão. Então, que você e eu consigamos cumprir a missão, prosseguindo com a missão que Jesus deixou para nós. Segunda coisa, cumprir a missão é um grande privilégio. Embora seja uma grande responsabilidade, é também um grande privilégio. Muitas pessoas acham que cumprir a missão de Jesus ou prosseguir com a missão de Jesus é um peso, mas não, é um privilégio. É um privilégio porque ele poderia, a própria palavra diz que Deus poderia contar com os anjos, e os anjos desejaram isso, mas Deus deixou com a igreja, Deus deixou conosco essa missão, esse privilégio. 2 Coríntios 5,18 diz assim: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem a ele. Numa outra versão de 2 Coríntios 5,18 diz: Deus nos tem dado o privilégio de avisar a todos para que se aproximem e reconciliem-se com ele. Então, querido, Deus tem nos dado o privilégio de cumprir com essa missão. Deus tem nos dado o privilégio de dar continuidade a essa missão. Ele confiou-nos a honra de representá-lo na terra. Nós somos representantes de Deus na terra.
e nós trabalhamos ativamente no processo de reconciliação do homem com Deus. Então, querido, entenda isso nessa noite. Cumprir a missão de Deus é um privilégio, não é um peso. É um privilégio, é uma responsabilidade, é um trabalho onde nós participamos da ação, através da ação do Espírito Santo de Deus, participamos do plano, do processo de salvação de vidas nessa terra. Jesus assegurou nossa salvação, Ele aceitou-nos em sua família, deu-nos do seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio é esse? Nos tornar representantes de Cristo na terra. E a Bíblia diz ainda em 2 Coríntios 2, aliás, 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Deus não quer ver o homem distante dele. Deus não quer ver o homem em rebeldia com ele. Mas Deus quer que o homem se reconcilie, se aproxime dele. Então a sua missão, querido, é a maior coisa que você pode fazer por alguém. Existe uma frase do pastor Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósito. E é muito forte essa frase. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse o remédio, seria criminoso de sua parte não revelar esse processo de cura. Pior ainda é guardar o segredo sobre o caminho para o perdão, a paz, o propósito e a vida eterna. Queridos, nós somos a resposta para as dores e desilusões das pessoas. Temos a mais importante notícia que qualquer pessoa deseja ouvir e precisa ouvir. E em um tempo de tantas notícias ruins que estamos vivendo, nós temos a melhor e a maior notícia, que é as boas novas de salvação. Então, compartilhar essa notícia é um gesto de amor, generosidade e gentileza com as pessoas. Nós sabemos o remédio, a cura para o pecado, a cura para a perdição eterna. Então, deixar de compartilhar esse remédio realmente é falta de amor, é falta de generosidade. Não guarde só para você essa notícia, mas fale a todos. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por isso, querido, encare a pregação do Evangelho como um privilégio que Deus lhe deu para a salvação de muitas outras pessoas. Não é um peso, é um privilégio. Então assuma esse privilégio, assuma essa responsabilidade e trabalhe com Deus nesse processo de salvação da humanidade. Em nome de Jesus. Terceiro, cumprir a missão é fazer diferença no destino eterno das pessoas. A Bíblia diz em Mateus 7:13-14 que existem dois caminhos que irão determinar o destino eterno das pessoas. O caminho estreito, que conduz à salvação, e o caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição eterna. Nós cantamos um louvor que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso, precisamos cumprir nossa missão, mostrando às pessoas que caminho elas devem seguir. Seguindo esse caminho também como testemunho para as pessoas, para que elas vejam também em nós uma disposição para seguir esse caminho estreito que conduz à salvação. João 14:6 diz isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, as consequências dessa missão, do cumprimento dessa missão minha e sua, dessa nossa missão, elas irão durar por toda a eternidade, elas terão um resultado além de tudo isso aqui que vivemos, além desse plano físico que vivemos, desse plano material que vivemos. Elas perdurarão por toda a eternidade,
elas perdurarão no plano espiritual. Então, nada que você faça aqui nessa terra, nesse plano físico, é mais importante do que ajudar pessoas a entender que só Jesus conduz, ou só Jesus traz a salvação. Ajudar pessoas a estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Isso é o mais importante que nós podemos fazer. João 9,4 ainda diz assim: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e o trabalho chegue ao fim. Resta pouco tempo antes que caia a noite e o trabalho chegue ao fim. Nós precisamos cumprir essa missão enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, enquanto estamos de pé, enquanto estamos firmes, porque a noite pode chegar e não tenhamos mais oportunidade. Então, querido, não perca mais tempo, não deixe para amanhã. A gente fica deixando para amanhã. Não vou falar para ninguém não, eu não vou testemunhar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho insegurança, mas não deixe para amanhã. Corra para apresentar Jesus para as pessoas. A vida é uma contagem regressiva. Nós não sabemos quanto tempo durará a nossa vida, a vida das pessoas. Então não deixe as oportunidades passarem. Aproveite esse tempo que você está em casa, compartilhe o Evangelho pelas redes sociais com muitas pessoas. Testemunhe, compartilhe boas notícias. Entenda que se não fizermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez possa ser muito tarde. A Bíblia ainda diz em Efésios 5,16: aproveitem o máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. William James disse ainda: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Então, queridos, se falharmos no cumprimento da nossa missão, dessa missão que Deus nos deu na terra, teremos desperdiçado a vida que Deus nos deu. Então Paulo ele reconheceu isso no verso de Atos, no versículo de Atos, capítulo 20. Ele reconheceu que a sua vida só tinha valor se ele cumprisse a sua missão. E ele deixou assim: minha vida não tem nenhum valor a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. A nossa vida é maravilhosa, a nossa vida é preciosa. Temos muitas coisas boas para realizar na vida, temos realizado muitas coisas boas, mas ela só terá o seu real e verdadeiro sentido se nós cumprirmos a missão. Então, aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade. Não, saiba que você não pode dar desculpas para Deus da sua incapacidade. Ele sabe que você é incapaz, como eu também sou. Mas Ele já te capacitou, Ele já te chamou, Ele já te ungiu, Ele já te enviou para essa missão. Então, se você prestar atenção todos os dias, Deus ele coloca pessoas à sua volta. Pessoas que estão sedentas, pessoas que estão carentes da graça de Deus. E se você não falar, essas pessoas talvez elas permanecerão sedentas, carentes da graça de Deus e talvez terão um destino eterno ruim. Então é preciso que você e eu entendamos isso e saibamos que uma vida que você e eu ganharmos para Jesus e essa vida for para o céu, por causa da minha vida, do meu testemunho, do seu testemunho, saiba que isso terá relevância eterna. Saiba que isso terá sido contado por toda a eternidade. Então lembre-se, a sua missão fará diferença eterna na vida de muitas pessoas. Ou melhor, o cumprimento da sua missão fará diferença eterna no destino de muitas pessoas. Então não deixe de cumprir a sua missão. Talvez para muitos salvação é impossível, mas é possível. Porque Deus pode.
porque Jesus veio para salvar. E concluindo, eu quero dizer que a salvação eterna de uma única pessoa é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na sua vida. Porque somente pessoas vão viver para sempre. As coisas aqui passarão, acabarão, mas somente pessoas irão viver para sempre. Por isso, corra e apresente-se para transmitir a salvação. Cumprir a missão é prosseguir com a missão de Jesus. Cumprir a sua missão é um grande privilégio. Cumprir a sua missão fará diferença no destino eterno das pessoas. Então, nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura. Não esperar que as pessoas venham até nós. Que Deus nos use, que Deus nos envie, nos abençoe e que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão nessa terra. E a nossa vida só fará sentido se nós a cumprirmos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos ainda uma vez mais por essa palavra. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, Pai, continue falando ao nosso coração. Continue nos usando, Pai, e nos fazendo entender o grande privilégio de cumprirmos a nossa missão. Senhor, muitos de nós não temos compreendido esse grande privilégio. Mas nessa noite, eu creio que o Teu Espírito Santo está visitando os corações. Eu creio que o Teu Espírito Santo está sondando os corações e está nos convencendo da grande importância, da grande urgência de nós cumprirmos a missão que o Senhor deixou para nós. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e achamos que é impossível que elas se salvem. Mas o Senhor está dizendo hoje que salvação é possível, porque nada é impossível para Deus. E Jesus veio, morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele derramou o seu sangue, Ele fez isso por amor a todos, porque Deus amou a todos. Então, Senhor, que eu não possa olhar para determinada pessoa e dizer ou achar que ela não pode se salvar, porque a salvação é possível no Senhor Jesus. E que eu possa crer, Senhor, que é possível e que através dessa crença, dessa afirmação, eu possa cumprir a missão que o Senhor deixou para mim, que é transmitir, compartilhar a boa notícia. Então que nessa noite a Igreja do Senhor se levante como resposta, como voz profética e que possamos realmente ir por toda parte, por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. E que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, visite cada casa, cada família, visite, ó Deus, os irmãos de cada casa, de cada irmão da nossa igreja, de todas as igrejas em toda a terra. Senhor, que o Senhor renove as forças do Teu povo, renove a fé, a esperança, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, ó Deus, em meio a todo esse vendaval que está acontecendo. Mas nós sabemos que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Porque a vida prevalecerá. A vida prevalecerá. Nós cremos, ó Deus, nas Tuas promessas. Senhor, eu abençoo mais uma vez a minha família, o meu lar, o lar de Jonathan, de Lorena, eu os abençoo também. Eu abençoo o lar de cada filho amado de nossa igreja, desde a criança até os idosos. Eu abençoo na autoridade do nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor, e que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja com todos vós, com todo o povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.